Estamos aqui com Tom Campbell. Tom, hoje gostaria de perguntar um pouco sobre meditação. Você considera que o estado meditativo seja outro quadro de realidade? E como você diz quando você chega ao ponto de consciência, o ponto consciência, aliás, essa realidade desaparece? Então, olhando para isso como um tipo de tempo acelerado, poderia ser a meditação auxiliar a realização de muitas coisas, parecendo que estamos muito tempo, mas de fato muito pouco tempo se passou nessa realidade física aqui? Sim, pode. O que a meditação faz é lhe ensinar a deixar de lado o fluxo de dados que define nossa realidade. Cada um de nós recebe um fluxo de dados e esses dados definem nossa realidade. Interpretamos esses dados como uma realidade. No jogo World of Warcraft, recebemos um fluxo de dados do computador através de pixels na tela. E quando olhamos para esses pixels, interpretamos esses dados como a realidade do World of Warcraft, com todas essas coisas que estão lá, os movimentos, os prédios, as árvores, as pedras, os rios, tudo isso é interpretado através de dados de brilho e cor de vários pixels. Então, nós recebemos dados e os interpretamos como essa realidade. O que você faz enquanto medita é deixar de lado todo o fluxo de dados. Você para de receber o fluxo de dados que define essa realidade física, como a realidade que está dentro. Quando você deixa de lado essa realidade inteiramente, você não mais está dentro dela. Então, deixa de lado este fluxo de dados inteiramente. Você não mais está nessa realidade. Porque é o fluxo de dados que define a realidade. Este é o primeiro ponto, o fluxo de dados, que é através da meditação que você deixa de lado. Você chega a um ponto consciência, em que você é apenas aquele ponto de consciência flutuando no vazio. Você não vê nada, não escuta nada, enfim, não sente nada. É apenas um ponto de consciência flutuando no vazio. Isto é o ponto consciência. E nele você não está mais recebendo, interpretando o fluxo de dados para essa realidade física virtual. Quando você está neste estado, existem muitas coisas que pode fazer e há muitas variáveis que você deve trabalhar, porque agora você está em uma realidade diferente. E você pode se anexar a um fluxo de dados diferente. Quando você se anexa a um fluxo de dados diferente que não o fluxo de dados dessa realidade física, você se encontra em uma realidade diferente. Nessa realidade diferente existem muitas coisas que pode fazer e depende de qual fluxo de dados que você vai querer se anexar. Como se anexar a outro fluxo de dados? Bom, você usa a sua intenção. Sua intenção para fazer coisas, intenção para entender coisas, intenção para causar acontecimentos ou evitar acontecimentos. Essas são coisas que o conectarão com os fluxos de dados que preenchem essa intenção. É sua intenção que lhe permite conectar ou desconectar aos fluxos de dados. A intenção para se desconectar dessa realidade é chamada meditação. E você se desconecta e pode ter a intenção de se conectar a outra realidade. Agora você está em um quadro de realidade diferente. Você poderia chamar este quadro de realidade de fora do corpo, ou fora da mente, ou poderia chamar de fora do universo físico. Ou apenas chamar de mudança de fluxo de dados. Vamos presumir que o que você deseja é reunir informações sobre algum assunto. Com a intenção, você pode se conectar a fontes de informação que tenham a informação desejada. Vamos dizer que você queira fazer análise de si mesmo. E quer descobrir quais são seus medos, que tipos de problemas seu ego lhe causa. Eu tenho medo, eu tenho um ego. Quais são eles? Você pode querer entender outras pessoas e suas interações com elas, ou como poderia ser um melhor empregado, um melhor marido, uma melhor esposa, ou o que quer que seja. São coisas que você pode fazer nesse estado, porque você não está mais processando essa realidade física e pode dar 100% de sua atenção a esses assuntos.
Há muito tempo atrás, eu até escrevi em meus livros, na primeira sessão do meu primeiro livro, inclusive, eu falei sobre como eu usava esse estado para descobrir falhas de programação. Você pode fazer essas coisas muito atentamente e eficientemente. Eu poderia achar erros nos programas que eu escrevia na escola de graduação em minutos. Yes, I could find errors in my programs that I was writing in graduate school in minutes. Eu levaria dias para achá-los, passando um por vez por 8.000 cartões perfurados. É um caminho bem difícil para achar um erro de programação. Eu poderia achar naquele estado. That's really a hard way to go, trying to find an error. I could find it in that space. Dentro de minutos, se não em segundos, as análises que você pode fazer sobre quem e como você é e o que deveria fazer. Eu poderia pegar aquele novo emprego naquele lugar, longe, ou simplesmente ficar aqui. Deixe eu ver os frutos prováveis para entender a melhor saída. Você pode fazer isso. Não poderia aqui, mas pode fazer enquanto em ponto de consciência. E você pode fazer coisas lá que lhe consumiriam dias ou semanas para fazer aqui. O tempo é uma variável que você pode usar lá. Se você quer olhar para um longo período da história, você poderia fazê-lo lá em minutos. Pode olhar os futuros prováveis, escolhas que precisa fazer, as ramificações das escolhas. Pode seguir 10 diferentes destinos possíveis para 10 escolhas diferentes. Ver onde eles te levam para decidir qual escolhas são prováveis, se forem as melhores, se não. Não necessariamente será a melhor, estamos falando de futuros prováveis. Então, este é um lugar muito prático para se trabalhar, anexando-se a outros fluxos de dados. E você não precisa fazer nada exótico, peculiar ou uhul. Com experiências fora do corpo, voando por aí em quadros de realidade, essas são apenas metáforas para descrever isso, mas não são necessárias. Você é a consciência e você está conectado com o fluxo de dados que define sua realidade. Existe muito mais realidades do que apenas a que você está. Então vá se conectar com outras realidades que são produtivas para o seu crescimento. Você já faz isso naturalmente quando está em sonhos. E também no quadro da realidade que é diferente lá, o fluxo de dados é diferente também, e é produtivo isso. Podemos trabalhar muitos problemas em nossos sonhos. Então sim, você pode. O tempo é uma variável. Você pode fazer coisas rapidamente que levariam muito mais tempo. É tudo muito claro e preciso, que você não conseguiria nessa realidade. Porque você tem muitos dados chegando até você, e para escolher um dado, esquecendo todos os demais, seria muito difícil. É como fazer o seu dever de casa com 20 pessoas conversando ao mesmo tempo, no mesmo quarto, é mais difícil. Se você for até outro quadro de realidade, onde possa se focar apenas em um problema claramente, você pode, com precisão, fazer seus questionamentos, apresentar o que e como fazer, e verá que pode fazer muitas coisas em poucos minutos, o que levaria dias ou semanas. Ou talvez nem mesmo conseguiria fazer em outro lugar. Então é um lugar muito produtivo de se estar. Ok, obrigada. Acho que será de grande proveito para muitas pessoas. Eu acho que minha pergunta também foi sobre... Estávamos falando sobre o tempo e sobre o tempo ser... sobre o tempo ser fundamental. Seriam esses quadros de realidade diferentes, como o quadro de realidade de meditação ou outro? Eles teriam seus próprios tempos específicos? Sim, toda realidade virtual tem o seu próprio relógio. Sua realidade dos sonhos não funciona com o mesmo relógio da sua realidade acordado. São totalmente diferentes. Em sua realidade dos sonhos, você pode ter uma sequência que, em nosso tempo, levaria anos. Em um sonho, você pode progredir de uma criança crescendo até a adulta. Tudo no mesmo sonho. O tempo é diferente. Aqui temos um tempo, pois ele é parte do nosso conjunto de regras. Lá, o tempo é variável. Então, pode progredir de criança a adulto com perguntas, fases específicas e coisas específicas, o que leva
a que e por aí vai. E pode fazer tudo isso em um minuto, porque não é uma operação com conjunto de regras. Você está em uma realidade virtual diferente, com um conjunto de regras diferentes. O tempo não é uma variável que dirige aquele conjunto de regras. O tempo lá é apenas uma variável que você pode manipular como desejar. Então, assim, você pode fazer isso. Pode ir a outros quadros de realidade. E 1 hora de tempo aqui pode parecer 2 dias lá. Você gasta apenas 1 hora do seu tempo. Aqui, enquanto gasta 2 dias em outro quadro de realidade, parecem 2 dias para você, porque novamente naquele quadro de realidade diferente, você não está necessariamente fixado ao relógio aqui. Você está fixado em uma série de eventos e é o relógio que funciona lá. O tempo passado não é igual ao tempo passado aqui. Agora, o tempo é fundamental no sentido de que o relógio mais rápido pertence ao sistema de consciência maior e todos os outros relógios são subconjuntos com frequências menores.